Olá, bem-vindos de volta. Já que nós estamos falando de mercado de trabalho, hoje eu quero apresentar para vocês exemplos de tipos de perícia na área civil que a gente vai encontrar atuando dia a dia. Eu vou tentar, de uma maneira mais específica, apontar elementos que vão aparecer em determinados tipos de perícia para realmente trazer a realidade do trabalho para vocês da melhor forma possível. Então vamos dar uma olhadinha em alguns tipos de perícia e que elementos vão aparecer nesses tipos de perícia na área civil. A gente já mencionou em outras aulas alguns tipos de perícias na área civil que nós vamos encontrar. Vou tentar então detalhar para vocês, explicar alguns desses tipos para não ficar muito no ar o que é uma apuração de haveres, uma prestação de contas e alguns outros exemplos que eu vou apresentar. Então na perícia na área civil a gente vai encontrar trabalhos tais como apurações de haveres, dissoluções de sociedade, prestação de contas, contratos financeiros, levantamentos de perdas e danos, inventários, revisão de encargos financeiros no sistema financeiro da habitação, que a gente vai falar bastante, e cálculos em geral, né? A perícia na área civil, ela pode envolver situações muito particulares, né? Que muitas vezes não vão ter paradigmas para que a gente faça o nosso cálculo, diferente do trabalhista, que sempre envolve usualmente os mesmos pedidos, só alterando dependendo da demanda, férias, adicionais e reflexos. A perícia na área civil, ela pode envolver uma situação de um contrato feito entre partes que seja uma situação única, que realmente não exista cálculos semelhantes para você se basear. Então é realmente um campo de atuação muito interessante, muito desafiador, pois a cada dia a gente encontra às vezes um cálculo diferente para fazer, e a gente vai se basear nos documentos que são trazidos nos autos e nas decisões, no caminho que o juiz vai nos apontar, ou mesmo o nosso cliente, se nós formos assistentes da parte, vai nos apontar um caminho que a gente deve seguir no cálculo e nós vamos elaborar esse cálculo, que às vezes vai ser um primeiro de uma série também de situações que podem vir a acontecer. E então é realmente muito importante a gente ter a capacidade de criar um cálculo, de entender uma situação e trazer um número para essa realidade fática da melhor maneira possível. Então agora, sendo um pouco mais específico com relação aos itens que eu listei, vamos tentar entender alguns desses tipos de trabalho que a gente vai ter pela frente atuando em perícia contábil na esfera civil. Bom, a apuração de haveres. Denomina-se apuração de haveres o procedimento de avaliar o montante devido a sócio que se retire de uma sociedade limitada. Proceder levantamento patrimonial baseando-se nos dados contábeis existentes e ajustando as contas à efetiva realidade patrimonial na data determinada para o laudo de apuração de haveres. Não basta apurar diretamente o valor do patrimônio líquido pela equação ativo menos passivo exigível, mesmo porque um balancete ou balanço pode estar com vários erros ou defasagens. Dentro desta apuração, o perito precisa atentar para distorções que possam ocorrer na avaliação do patrimônio líquido contábil. Falta ou insuficiência de provisões, não reconhecimento de contingências físicas e trabalhistas de questionamentos judiciais, avaliação incorreta de estoques ou ausência de avaliação, incorreção ou ausência de cálculos de atualização de passivos e erro na apropriação de custos, despesas, receitas pelo regime de competência. Eu vou trazer agora um exemplo para vocês, bem simples, do que seria uma apuração de haveres, só para vocês tentarem entender. Então é aquela situação onde um sócio está querendo se retirar de uma sociedade e precisa ser levantado então os valores do patrimônio da empresa para que seja dividido e dado o valor justo ao sócio retirante. Neste exemplo, a apuração de haveres de sócio retirante que tem 25% de cotas do capital, 1/4 do capital. Total do patrimônio líquido apurado, R$ 2 milhões. Menos o ajuste do patrimônio líquido decorrente de falta de contabilização de obrigações e contingências na data da apuração de haveres, 500 mil, igual ao patrimônio líquido ajustado, 1,5 milhão. Então, basta fazer a apuração de haveres do sócio retirante, multiplicando o valor de 1,5 milhão, que foi encontrado no patrimônio líquido ajustado, por 25%, encontrando o valor de R$ 375 mil a ser pago ao sócio retirante neste exemplo que nós criamos aqui, hipotético de apuração de haveres.
A apuração de haveres é um tipo de trabalho que aparece bastante para nós atuarmos na esfera civil, então tente se informar o máximo possível com relação a todas as questões que envolvem o patrimônio líquido da empresa e aquelas distorções mencionadas que vão sim influenciar no valor que vamos encontrar para o sócio retirante na data que foi determinado para o cálculo. Agora falando de prestação de contas, que é um tipo de trabalho também que aparece muito para nós, que demanda um volume de trabalho grande, pois nós precisamos ter muita atenção a toda a documentação trazida, mas que vocês vão ver agora como eu vou apresentar, existe um mercado muito grande em função do número de possibilidades que nós temos de contratação para trabalhar em prestação de conta. Vejamos aqui, podemos trabalhar em prestação de contas para condomínios, para pessoas jurídicas, empresas em geral, clubes de futebol, nós já atuamos aqui num clube de futebol aqui de Porto Alegre, inventários e questões familiares. É mais comum do que você imagina termos situações onde um irmão, dois irmãos brigam em função do patrimônio que está sendo deixado por um ente querido, ou mesmo com relação a um tempo que algum deles teve que despender e gastos cuidando de um ente querido numa fase final da vida, e muitas vezes isso gera um atrito familiar e um quer provar para o outro que gastou determinado valor, então ele precisa dessa prestação de contas para poder ter um ressarcimento com relação ao outro herdeiro de determinado patrimônio, ou aquele que tem dúvidas com relação ao valor que foi apresentado com relação à prestação de contas e pede também que seja feita um novo levantamento. É um mercado bastante forte de atuação nessas questões familiares. Ainda questões que envolvam associações, clubes, agremiações, entidades nesse sentido que envolvam um conjunto de pessoas. Às vezes as pessoas que estão no conselho de gestão dessa associação, desse clube, vão solicitar uma prestação de contas de um período anterior que causou um dano grande ao erário dessa instituição, ou mesmo vão querer saber a situação da empresa com relação a como está sendo entregue para eles para assumir uma nova gestão, ou mesmo os filiados vão querer saber o que está acontecendo e vão exigir uma prestação de contas. Existem muitas entidades que vão sim solicitar prestação de contas para nós atuarmos, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. E é claro que numa prestação de contas nós vamos ter determinados elementos que nós precisamos ter facilidade em reconhecer, em analisar, em formar um conjunto probatório para, de certa forma, detalhar o resultado que nós vamos alcançar na nossa perícia, seja ela judicial ou extrajudicial, na prestação de contas. Então nós precisamos saber fazer um levantamento de notas fiscais, comparando com os dados que são apresentados e com os dados que estão constando nos extratos bancários. Devemos ser capazes de relacionar despesas e receitas, assim como analisar extratos, livros contábeis, atas de reunião. Como eu mencionei, existem diversos tipos de entidades que podem nos contratar, então nós precisamos entender a estrutura dessa entidade e buscar os elementos, seja ele no conselho fiscal, seja ele em livros contábeis, seja ele em documentos mais simples, às vezes de uma entidade mais simples, e ser capaz de relacionar estes documentos, estes valores apresentados e chegar a conclusões com relação à prestação de contas, determinar se os valores apresentados ao final estão corretos, se há distorções com relação ao que a gestão está apresentando e o que realmente os fatos contábeis e os documentos contábeis demonstram. Então não é tão simples assim elaborar uma prestação de contas, ela demanda um volume de trabalho, uma atenção muito especial para reconhecer esses documentos e elencá-los da melhor forma possível. E é claro que poderemos, a partir do volume de trabalho demonstrado, da quantidade de documentos que são juntados, majorar nossos honorários, ter realmente uma compensação financeira boa na hora de fazermos a nossa proposta de honorários, em função da importância e da relevância que isso vai ter, às vezes, por um conselho fiscal, por uma gestão,
conseguir demonstrar falhas e erros de gestões passadas, ou mesmo explicar a situação contábil da entidade para os seus afiliados, para os seus entes, para as pessoas que estão envolvidas nessa entidade. Outro tipo de ação que ocorre bastante no ordenamento jurídico brasileiro e que certamente vai demandar um número muito interessante de ações e de cálculos para elaborarmos, tanto como perito ou como assistente técnico das partes, são ações de natureza indenizatória. Existem inúmeras ações de natureza indenizatória no ordenamento jurídico brasileiro previstas no nosso Código de Processo Civil, e nós vamos certamente nos deparar com cálculos desse tipo para elaborarmos. Temos ações indenizatórias, ações de responsabilidade civil, perdas e danos, lucros cessantes, dano moral, dano material, dano estético. Essa questão do dano hoje em dia está bastante na moda. Os juízes já deram valores maiores de dano moral. Hoje em dia o dano moral é uma coisa que tem que ser muito bem comprovada, e assim o juiz vai determinar um valor, às vezes baseado no salário mínimo, em quantidade de salário mínimo com relação ao dano moral. E assim como lucros cessantes é uma questão bastante interessante que vai surgir para vocês elaborarem cálculos de lucros cessantes. Vamos supor que um taxista sofreu um acidente de carro, alguém bateu num taxista e o taxista não teve culpa, né? E ele vai ficar 15, 20, 30 dias sem o carro, sem poder atuar. Ele vai, às vezes, juntar documentos que comprovem que num período como esse, de determinados dias, ele deveria faturar X reais, e vai entrar com uma ação contra essa pessoa que deverá, muitas vezes, dependendo da decisão do juiz, ressarcir o lucro que deveria vir do trabalho que o taxista ou a determinada função que está deixando de auferir os seus lucros venha a ganhar. Então é um cálculo muito interessante de elaborarmos, surge bastante, muitas demandas no nosso dia a dia com relação a lucros cessantes. Perdas e danos, responsabilidade civil, são alguns dos casos então, que eu mencionei que podem aparecer no nosso dia a dia atuando na esfera civil. Nós precisamos principalmente ter atenção com relação às decisões constantes nos autos, especialmente em casos como dano moral, onde é muito difícil mensurar. Então o juiz vai determinar o valor a ser indenizado àquela parte, e nós vamos calcular com a determinada correção, com juros e todos aqueles parâmetros que vão ser elencados. Também atuando como assistente técnico, nós vamos nos basear nas decisões, assim como nos pedidos, dependendo da fase em que nós estamos apresentando o cálculo. Muitas vezes nós estamos apresentando o cálculo na instrução, então nós não vamos ter decisões no processo. Nós vamos nos basear no pedido em que o nosso contratante está fazendo, seja ele o autor, seja ele o réu. Vamos supor que o autor está pedindo 20% sobre determinado valor na sua indenização. Nós vamos elaborar o cálculo conforme a tese do nosso contratante. E lá adiante, após as decisões, na liquidação da sentença, muitas vezes nós vamos ter que reelaborar o cálculo de uma maneira completamente diferente, pois o juiz não vai utilizar determinado parâmetro para a formulação do cálculo na liquidação, e nós vamos ter que refazer o nosso cálculo de uma maneira às vezes muito diferente, e muitas vezes o nosso cálculo pode ser o balizador do cálculo a ser feito na liquidação. Então a esfera civil nos possibilita isso, diferentes tipos de trabalho num mesmo campo de atuação. Nas ações indenizatórias nós teremos alguns elementos a considerar também para a elaboração do cálculo, que vão variar bastante, pois são questões que vão ser muito diferentes umas das outras no trabalho, diferente da esfera trabalhista, como eu mencionei. Então nós vamos ter, muitas vezes, que avaliar um dano diverso, algum dano que pode ter sido ocorrido, seja ele material, seja ele estético, como eu mencionei, ou um dano moral, e interpretarmos as decisões com relação ao cálculo do valor a ser indenizado com relação a esse dano. Devemos também estar atentos a questões de perdas passadas que podem vir a ser solicitadas como valores de indenização, assim como ganhos futuros, como eu mencionei na questão do lucro cessantes. Precisamos ser capazes de, às vezes baseado num parâmetro de anos anteriores, calcular o que seria ganho no futuro para assim ser gerada uma indenização para uma das partes, assim como impactos em atividades
Nós muitas vezes temos que considerar a responsabilidade sobre determinado fato ou sobre determinado ato que uma pessoa ou uma empresa gerou e que gerou um impacto, seja ela na sociedade, seja ela numa pessoa física específica ou numa pessoa jurídica específica, e sermos capazes de elaborar o cálculo desse impacto para gerar uma indenização à parte que foi vencedora na demanda. Falar um pouco também sobre contratos de mútuo bancário, que é a nossa especialidade aqui no escritório. Nós temos uma demanda muito importante que são os sistemas de amortização relacionados ao sistema financeiro da habitação, a contratos imobiliários que foram feitos tanto em períodos muito anteriores, lá na década de 80, 90, hoje em dia cada vez menos, mas temos ainda também questões mais atuais que envolvem esses sistemas que estão sendo hoje em dia determinados pelos juízes. Então nós precisamos ser capazes de diferenciar os sistemas de amortização muitas vezes e alterar um cálculo que foi elaborado inicialmente pela tabela Price e depois passou a ser elaborado pelo método de equivalência em juros simples, por exemplo. A gente precisa ser capaz de entender um contrato que é apresentado para nós, as cláusulas que dele derivam, assim como questões como juros, prazo, o sistema de amortização propriamente dito, o plano de reajustamento. Antigamente nós tínhamos muitos contratos vinculados ao plano de equivalência salarial, o PES, que hoje em dia não é mais utilizado, mas que gerou uma distorção enorme nesse mercado imobiliário, pois muitas vezes os índices utilizados para reajuste das prestações em função da categoria profissional do mutuário não seguiram os índices que foram apresentados à época, e isso gerou distorções que até hoje trazem demandas para nós, e nós utilizamos muito essa dinâmica de alteração de sistema de amortização determinados a partir da determinação da decisão do processo ou mesmo do pedido do nosso cliente. Se você atuar para o banco, muitas vezes você vai trabalhar na manutenção do contrato, na apresentação do contrato como ele foi assinado pelas partes. E se você trabalhar pelo mutuário, você vai ter que de repente trazer uma alteração do sistema que seja mais benéfica ao mutuário. Assim como, trabalhando como perito do juízo, você vai ter que seguir a determinação do juiz na liquidação de sentença e elaborar o cálculo de acordo com os parâmetros apresentados pelo juiz. Então, é uma área muito interessante, pois aí há um campo de atuação vasto e que nunca se extingue. A gente vai vendo ao longo dos anos que muda plano econômico, muda sistema de amortização, mudam tendências de decisões, mas a discussão do contrato bancário, ela permanece. As partes nunca estão satisfeitas, seja o mutuário querendo uma forma de aliviar as suas prestações, ou seja o banco querendo exigir que o mutuário volte a pagar ou pague aquelas prestações que estão inadimplidas. Então, foque nessa questão do sistema financeiro da habitação e de contratos bancários, pois é sim um mercado que não para de crescer. Falando um pouco sobre dissolução de sociedade, o objetivo principal do trabalho pericial numa dissolução de sociedade é a avaliação da entidade, tanto com relação aos seus aspectos quantitativos quanto qualitativos, para que a gente chegue numa melhor forma, num valor correto e atualizado do capital social da empresa, para a mensuração das cotas e das ações dessa empresa para a correta dissolução da sociedade. A gente encontra um problema muito grave no Brasil hoje em dia, que é essa questão da pequena e média empresa e das anotações em livros contábeis e dos documentos que são fornecidos. A gente tem muitas vezes dificuldade de ter acesso a registros corretos nessas empresas, porque existe uma cultura, muitas vezes, do pequeno empresário de não fazer os registros da melhor forma, muitas vezes misturando com os aspectos pessoais também com a empresa, né? Então a gente vai enfrentar uma dificuldade
com relação ao acesso, muitas vezes, dos documentos numa empresa menor, mas também nós vamos ter que ser capazes de vencer essa dificuldade e formular o melhor trabalho possível numa dissolução de sociedade, chegando ao valor justo do capital social e das cotas e ações da empresa, para que sejam sim os valores corretamente divididos e repassados a quem de direito for. É um trabalho muito interessante trabalhar numa dissolução de sociedade. Temos também questões que envolvem falências e a administração judicial dessa falência. Muitas empresas tendem a entrar nesse procedimento falimentar para ter benefícios e a partir disso tentar uma recuperação judicial, que é o termo correto hoje em dia utilizado. Antigamente a gente falava em falência, hoje a gente fala em recuperação judicial. O processo de recuperação judicial ele traz benefícios a essa empresa, aliviando determinadas dificuldades financeiras que ela possa estar vindo a ocorrer, criando às vezes condomínio de credores, criando mecanismos que possibilitem que essa empresa volte ao seu apogeu, que volte a fornecer o melhor possível para a sociedade com relação a empregos e tributação, né? Então a gente vai ter um papel fundamental, seja atuando como perito numa dissolução de sociedade, para que tudo seja feito da forma mais justa, ou mesmo como administrador judicial de uma falência, de uma recuperação judicial, para chegarmos o melhor trabalho possível tecnicamente na área contábil. Agradeço a sua participação e busquem sempre mais informações sobre esses campos de atuação na esfera civil, pois, como eu falei, eles variam muito. Nós temos inúmeros tipos de cálculo que vão aparecer no nosso dia a dia de trabalho atuando como peritos ou assistentes na área civil. Obrigado.